Você tem como? Só para tenta ficar aqui, ó, vai na mesa. Bom, enquanto o pessoal entra aqui, eu queria dar boas-vindas a todos a mais um webinar aqui da Câmara Brasil-Alemanha. Hoje a gente vai fazer um webinar um pouquinho diferente, ele é parte de uma série que a gente vai falar sobre a indústria em 2020. Então a gente tem como parceria a empresa T-Systems, que é uma empresa associada aqui à Câmara Brasil-Alemanha, e hoje é o primeiro episódio dessa série. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre como tornar o retorno ao trabalho mais seguro com IoT, então o famoso internet das coisas. E a gente tem 2 funcionários super capazes da T-Systems para conversar com a gente um pouquinho sobre o assunto. Tá? Apenas algumas informações para a gente manter o webinar completo. Tá? A gente não vai abrir o chat para perguntas, a única forma de vocês realizarem as perguntas é através da barra de Q&A que fica na parte inferior aqui de ferramentas de vocês, tá? Só mandar por lá a pergunta e no final da apresentação dos meninos a gente faz um momento de perguntas e respostas. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem durante a apresentação, pode direcionar por lá, tá bom? Então é isso, muito bem-vindos e um ótimo webinar para todos nós. Bom, obrigado, Fernanda. Obrigado por todos por ter esta participação. Tá? Bom dia para todo mundo. Com as expectativas que temos são grandes também, para poder transmitir valor também, do Covid e a aplicação da tecnologia, especialmente a IoT no negócio. Tá? Eu sou Paulo Guaita, eu tenho 20 anos de experiência em ICT, em vários projetos internacionais. Aqui estou no Brasil, você vê que tem um sotaque também diferente. E venho trabalhando também nas áreas de gerenciamento de projetos estratégicos e também distintas operações de ICT. Atualmente, sou responsável da área de negócios de IoT e conectividade. Então, conectividade, a gente trata o que é MVNO, que é Mobile Virtual Network Operator, a gente é uma operadora virtual, especialmente focada para a conectividade end-to-end e IoT. Tá? Eu trabalho com uma equipe multidisciplinar que está, digamos, preparada com o domínio de distintas tecnologias e em parceria também com alianças estratégicas que a gente tem para desenvolver soluções e levá-las, digamos, na prática na adoção dessas tecnologias. Tá? Bom, isso está um lado, Marcelo. Bom dia, pessoal. Eu sou o Marcelo, trabalho junto ao Pablo e um time altamente capacitado para desenvolver algumas soluções e ajudar, né, na adoção de internet das coisas. Eu já tenho 5 anos, aí, um pouquinho mais, de desenvolvimento de produtos de tecnologia. E eu trabalhei muito tempo e comecei a brincar com IoT aí, um pouquinho antes de virar um termo tão popular e fazer parte aí do nosso dia a dia. Tá? Desde o início da pandemia, nós temos, né, pesquisado um pouco como utilizar a internet das coisas e outras tecnologias para ajudar nesse processo de retomada. Tá? Então, hoje vai ser um dia interessante para a gente compartilhar um pouquinho disso com vocês, poder trazer aí alguns exemplos práticos, tá? De como vocês podem inserir essa tecnologia para melhorar esse processo de retorno e continuidade de trabalho. Então, a minha expectativa é muito boa, que hoje seja um dia de compartilhar bastante conhecimento e boas ideias. Bom, a gente é a T-Systems, tá? Para explicar um pouquinho, a T-Systems é uma empresa do grupo Deutsche Telekom, da Alemanha. É a principal operadora aí na Alemanha e também da Europa. Aí temos que o grupo Deutsche Telekom está formado pela Telekom, especialmente,
a T-Mobile, que vocês devem conhecer, em países como os Estados Unidos, Coreia e outros países também de Europa. E depois T-Systems, que é a empresa de ICT dentro do grupo. Tá? A Deutsche Telekom é uma empresa de mais de 200.000 funcionários mundialmente e uma receita de 75 bilhões de euros. Tá? Estamos em mais de 50 países e está dentro das top 100 empresas aí no mundo. Tá? E agora, falando da T-Systems do Brasil, aqui a gente tem mais de 2.000 funcionários, mais de 1.000 clientes também, e temos escritórios em 12 estados, desculpe, 12 escritórios em distintos estados, tá? E nossas áreas de atuação principais são SAP, onde a gente tem uma aliança estratégica com SAP, que é um domínio muito grande, da parte de Cloud Management Services, tá? De área de digital, também, desenvolvimento de sistemas, e depois temos segurança e IoT, tá? Especialmente a área que a gente vai trabalhar aqui. Também queria comentar que a T-Systems vem da indústria, não? E já tem 30 anos já trabalhando, digamos, na área da tecnologia aqui no Brasil. Bom, agora eu queria comentar um pouquinho. Aqui a gente está num dos escritórios da T-Systems, onde a gente já faz esses TikToks, não? Aqui a gente compartilha experiências, compartilha conhecimento e demais. E a gente achou legal, interessante fazer a webinar desde aqui. E a gente está aqui com o Marcelo, não? A gente está mantendo as distâncias recomendadas por causa do Covid. E também estamos aproveitando para utilizar a tecnologia, que a gente vai demonstrar um pouco melhor, que é esse bracelete, que atua no sentido de que quando a gente tem uma aproximação maior da distância definida, aí tem um alarme, bom, e o Marcelo vai explicar melhor como é que funciona. Não sei se a gente já está usando trazendo essa inovação, essa tecnologia, usando aqui nesse mesmo webinar. Exatamente. Toda vez que você fala, por exemplo, se a pessoa um pouquinho, sempre vibra aqui, a gente já tem uma atenção para poder manter o distanciamento, tá, gente? Nós estamos tomando todas as medidas necessárias aqui para, né, evitar ao máximo, respeitar ao máximo a regra de distanciamento, que é um pouco sobre o que a gente vai falar hoje. Sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso, né, como o Paulo falou com o Cauê, que a gente já compartilha conhecimento, é interessante fazer isso com vocês também agora. Isso. Eu queria complementar, a gente organizou aqui em duas etapas, não? Uma primeira que eu vou falar um pouco sobre os conceitos, não? A adoção da tecnologia, de IoT, especialmente no cenário atual, e a aceleração que teve a adoção da tecnologia também nesse contexto. Tá? E aí o Marcelo também... Na minha parte, eu vou entrar um pouco mais a fundo na tecnologia e mostrar um pouquinho aí de como essas tecnologias funcionam de maneira artificial, mas principalmente quais são os benefícios que elas vão trazer para vocês no momento que vocês adotarem ela, e sempre assumir esse contexto de retorno. Bom, vamos passar agora... Beleza, vamos começar. Pessoal, Ok. Bom, vamos começar aqui. A gente colocou, digamos, basicamente essa luta que a gente tem contra o Covid, não? Então, a gente vai dar foco na utilização, digamos, de IoT nessa luta que entendemos que agrega muito, ajuda muito usar essas tecnologias e fica um pouco demonstrado, não? Aqui vamos começar justamente com algumas das tecnologias que foram utilizadas nessa luta contra o Covid, não?
e que de alguma maneira fizeram um diferencial, não? Então, isso para colocar dentro do contexto e a importância, não, do que teve a tecnologia nesse cenário, não? Então, a gente tem alguns exemplos aqui, eu vou comentar, não? A utilização de impressoras 3D, esse é um caso bem interessante, porque houve, digamos, um descobrimento também da quantidade de impressoras 3D e pessoas, até física mesmo, utilizando essas impressoras, e foram aplicadas para fazer as máscaras, não? As tiaras, não? Para as máscaras, e houve agrupamentos, digamos, de pessoas, empresas, fazendo isso em produção grande e que trouxe um valor bem importante aí para a sociedade. E também foi utilizado até, digamos, em geral, e em alguns casos também, com sucesso, para a utilização de fabricação dos respiradores também, não? Então, isso fez um diferencial. Em termos de realidade virtual, também tivemos aí uma utilização importante, uma tecnologia que já vinha sendo também, digamos, disponível, mas aqui trouxe também um diferencial para os treinamentos dos médicos, enfermeiros na linha de frente, não? Em termos de inteligência artificial, vamos já também comentar, não? Digamos, que a previsão da pandemia teve a ver também com inteligência artificial, talvez não houve uma reação a tempo, mas se existiu essa identificação. E isso é bem interessante, digamos, até mostra também a importância, digamos, de estar capturando, utilizando os resultados dessa inteligência artificial, não? Também está sendo utilizada para a parte de diagnóstico baseado em imagens. Aqui no Brasil também tem casos bem interessantes em relação a isso. E também para a búsqueda de remédios e vacinas. Tá? E até tem empresas que estão colocando poderes de processamento bem grandes para poder processar essas informações. Em termos de robô, isso foi aplicado também para a telemedicina, não? Acompanhamento de pacientes. Nós temos a T-Systems, implementou isso também em hospitais, onde o médico fazia o acompanhamento do paciente de forma remota, sem ter que entrar no quarto, por exemplo. E aí faz esse acompanhamento. Mas também a experiência que tivemos, digamos, de ter implementado a tecnologia aí junto com o hospital, de ver outras aplicações, por exemplo, de fazer que as famílias tenham contato por meio, digamos, do robô, que tem uma imagem, uma tablet, aí tem uma interação aí com o paciente sem ter que entrar também no quarto, ter uma proximidade física, não? E depois também a utilização, isso tem vários casos aí no mundo, digamos, de utilização do robôs, a adoção do robô realmente para a parte de limpeza e desinfectação de hospitais e várias áreas, tá? Em termos de drones, aí foi utilizado para o transporte de medicamentos, para amostras de pacientes, de sangue, por exemplo. E também tem casos aplicados de utilizar o drone para identificação de distanciamento social e a utilização de máscaras, por exemplo, em parques e demais. Não? Então, aí até já tem a união, digamos, de duas tecnologias, digamos, dos drones próprios, mas junto com o que seria machine vision, não? Digamos, de poder identificar essas condições de distanciamento de uso de máscara, não? Integrados com os drones. Depois, em termos de telemedicina também, isso virou realidade, não? Era, digamos, tecnologicamente estava disponível, mas talvez não existia uma adoção, digamos, nas condições anteriores, não? Dessa pandemia, e aqui realmente pela necessidade houve essa adoção, e realmente com muito sucesso, em termos de que fazer as consultas, os pacientes fazendo as consultas junto com os médicos, não, por meio do computador, por meio de aplicativos, não, até no celular mesmo, e por outro lado também, não, do médico fazendo o acompanhamento dos pacientes até diagnósticos também, tá? E por último, o que temos aqui em termos dessas tecnologias que fizeram diferença são os aplicativos governamentais, não, de governo,
onde, por um lado, houveram apps, não, que trouxeram, levaram informação, atualização à sociedade, de uma forma muito ágil e direta, pelo uso, digamos, dos aplicativos celulares, não? E isso agregou. E, por outro lado, também, interessante foi a parte de medir o isolamento social por meio dos vamos dizer, dispositivos das pessoas, dos celulares também, smartphones, e poder saber, digamos, esses parâmetros, digamos, até para a toma de decisão. E isso a gente vai conectar bastante, digamos, a decisões de negócio em relação ao que a tecnologia agrega, não? E depois temos a parte de rastreamento, fazer rastreamento, não? Por meio de aplicações. Eu estou falando a Deutsche Telekom na Alemanha, para o governo alemão, junto com o SAP, desenvolveram uns apps, não? Que foram implementados justamente para fazer esse rastreamento, não? Porém, tem algumas considerações, não? Isso funciona em vários outros países também, foi implementado, mas foi disponibilizado essa tecnologia de Google e da Apple, especialmente para o governo, não? Então, talvez na necessidade ou na intenção de aplicá-lo na empresa ou entes privados, por enquanto não está disponível. Então, isso em termos gerais. Então, com isso conseguimos perceber realmente que tempo atrás essas tecnologias existiam, ou muitas dessas tecnologias existiam, porém não estavam realmente aplicadas, e o Covid e essa situação acelerou realmente a adoção das tecnologias, e muitas vezes, eu diria a maioria também, chegou, digamos, e houve essa adoção para ficar também, tá? E isso é um pouco o que a gente está querendo também colocar, de buscar essa aplicação da tecnologia com os benefícios que vai trazer, mas estendido também os benefícios que podem ficar pós-pandemia também. A gente vai tratar isso durante o webinar, tá? Próximo. Aqui, o que a gente quer comentar um pouco é, digamos, a nova rotina no retorno ao trabalho e demais. Na verdade, houve realmente uma nova realidade em termos de forma de trabalho, digamos, o impacto foi praticamente em todas as empresas, e houve que tomar medidas, houve que fazer adaptações significativas, eu diria, em vários aspectos. E aqui a gente queria trazer algumas dessas definições, não? Digamos, quais são os planos e as ações que foram tomadas ou estão sendo tomadas, não? Para depois fazer essa conexão com a tecnologia, para poder ver como a tecnologia agrega valor sobre essas ações. Então, o que nós temos? Por um lado, temos a criação dos comitês de crise, não? Tem empresas que já estavam preparadas, digamos, estruturadas para poder atender com comitê de crise e atuar rapidamente, não? O caso da T-Systems foi mas a gente já vem trabalhando com a Alemanha, porque tem esses trabalhos bem alinhados desde lá, e isso começou temprano, não? E, por outro lado, se não, houve empresas com uma adoção muito rápida desse comitê de crises e decisões e treinamentos para poder tomar as decisões, não? Por outro lado, temos ações, digamos, para fazer o diagnóstico. Aí, basicamente, utilizar, digamos, controles de temperatura ou de sintomas, acesso nas entradas nas empresas, o monitoramento dos grupos de risco, e até agora também a adoção de testagens. Temos um aspecto também de higienização, uma higienização do trabalho, ou rotinas bem intensificadas de limpeza e higienização dos espaços comuns, tá? Isso fez também, digamos, um diferencial, uma necessidade diferente também de tratamento da limpeza e higienização, tanto por parte das pessoas, não? Então, com instalação de álcool em gel, colocar, digamos, a lavagem de mãos, colocar, digamos, elementos de limpeza, como a limpeza própria dos espaços, não? Em termos de proteção,
Também foram adoptadas, obviamente, as máscaras que todos nós já estamos utilizando e outros elementos de proteção, como vitrines ou os acrílicos que estão sendo colocados para manter essa separação física, vamos dizer, entre os indivíduos, né? E aí vem justamente a parte de distanciamento social, que em distanciamento social a gente tem, por um lado, digamos, mudou completamente esse costume, não, de a gente se cumprimentar, e também temos essa recomendação de não ter esse contato físico e manter essa distância, que a gente vai usar a tecnologia para cumprir com isso. Também nos ônibus, no transporte público, reduzindo a capacidade a 50% e até modificando também dentro das empresas os turnos, os horários também para existir menos aglomeramento de pessoas. E por último aqui a gente comenta sobre a redução do número de pessoas nas operações, tá? Obviamente houve um trabalho, digamos, rápido de trabalhar home office, não? Remoto, também fazer afastamento direto, digamos, do grupo de risco, não? E trabalhar, quando precisar trabalhar presencialmente, estar modificando os horários de trabalho, reorganizar as escalas de trabalho e demais, não? Então, todas as medidas e muitas outras também que estão aí, foram planejadas, foram implementadas, estão sendo implementadas, mas o assunto agora que a gente quer trazer com a tecnologia é assegurar que isso seja cumprido. Como engenheiro, digamos, vou falar do PDCA, não? De Plan, Do, Check, Act, não? Então, a gente tem um bom plano, digamos mundial das ações que precisam ser feitas, as ações são realizadas, mas agora precisamos verificar, controlar, checar que isso seja cumprido e tomar as ações corretas, digamos, para os ajustes eventualmente corretos, para que efetivamente esse plano, essas definições tenham o sucesso, o resultado esperado, né? Então, isso aí é onde a gente vai abordar um aspecto de tecnologia. E aí a gente entra com o IoT, não? E com IoT, a gente quer trazer aqui, a IoT tem várias formas de descrever a IoT e demais. O que quer trazer aqui são dois aspectos. Um aspecto, digamos, do IoT, para quê, em relação às empresas, ao negócio, e também os componentes de como que a gente tem que implementar, ou pode implementar, ou é necessário implementar o IoT nesse caso, nesses contextos. Então, IoT é Internet das Coisas, não? Então, basicamente as coisas conectadas. E essas coisas conectadas que geram informações, dados, a importância é levar esses dados para o negócio, para a toma de decisões de negócios, não? E aí vamos exemplos, não? Então, a gente tem, na parte de logística, tem ativos, não? Então, os ativos, a gente faz o rastreamento desses ativos, não? E integramos esses dados de onde que estão esses ativos, as condições desses ativos, numa plataforma e demais para o negócio. Então, a gente começa a tomar decisões de negócio em relação aos ativos ou ao conhecimento de onde que estão esses ativos e as condições desses ativos. Temos os carros conectados, as coisas, os carros como coisas conectados. A gente também tem aplicações de telemetria, onde a gente aí tem informações específicas do carro que existe no carro, mas a gente está integrando, trazendo essas informações para o negócio, para tomar decisões de negócio sobre manutenção, sobre desenho, até melhoramento dos componentes do carro e demais, tá? Em termos de indústria, das máquinas, a gente já tem as tecnologias em termos de robôs que estão integrados e trazendo valor, mas trazer todos esses valores, equipamentos à linha de produção, o que a gente chama de indústria 4.0, de uma forma integrada para tomar decisões de negócio mais inteligentes, não? Por exemplo, aí entraria conceitos de manutenção preditiva e demais, não? Então, no final, a gente que faz? Conecta as coisas e traz os dados dessas coisas para que gerem, digamos, benefícios para o negócio, tomar decisões de negócios mais acertadas, não? E até como um colega também fala, o Adriano vai saber, digamos,
quando a gente processa essas informações, por exemplo, com Data Analytics e demais, a gente consegue identificar soluções a problemas que a gente ainda não conhece, não? Então, definitivamente, isso é um valor bem diferencial, não? E agora, o assunto, a gente, quando quer implementar essas tecnologias ou implementar a IoT, como que é isso? O que é essa IoT em termos de levar na prática, não? De colocar em funcionamento. Então, é interessante entendermos no sentido, aí na parte direita aí da apresentação do slide, a gente descreve os equipamentos como as coisas, não? Essas coisas estão, a gente coloca dispositivos, um meio para captar os dados. Esses dados precisam ser transferidos por meio de uma conectividade, onde a gente tem distintos tipos de conectividade 2G, 3G, 4G, 5G, Narrowband IoT, nós temos Wi-Fi, Bluetooth Low Energy, tem várias tecnologias, Sigfox também, e transferimos esses dados, digamos, dos equipamentos, a uma plataforma, uma forma de integrar todos esses dados e permitir fazer análises, data analytics, fazer processamentos para chegar a definições, a informações mais sofisticadas que permitam, por meio da integração com sistemas corporativos, de novo, tomar as decisões do negócio. Então, isso basicamente é o como, não? Do que a gente falou, do valor que traz, o como é isso, é colocar, e esse é o ponto que a gente vai colocar alguns exemplos dos dispositivos que a gente coloca, digamos, como nas coisas, para levar essas informações por meio dessa conectividade, plataforma e integração com sistemas corporativos à toma de decisão do negócio. Tá bom? E o ponto também, que eu já vou passar para o Marcelo, é justamente, digamos, de ter uma situação de abordagem integrada, não, de IoT. Então, não estar falando de uma tecnologia ou um tipo de dispositivo isolado, não? Senão estar falando justamente de integração. E é aí onde eu falei, essa internet das coisas, de todas as coisas. Não? Então, no âmbito que for que a gente estiver trabalhando. Então, todas as coisas no âmbito industrial, todas as coisas no âmbito, por exemplo, do carro conectado e assim por diante. Tá bom? Marcelo, aí deixo com você. Bem, pessoal, espero que vocês estejam me ouvindo bem aí. Então, depois de essa contextualização muito interessante que o Pablo fez, e também colocação de alguns conceitos, eu vou entrar um pouco, talvez, assim, mais na prática de como que a gente vai abordar esse assunto aqui a partir de agora. Tá? É importante entender que a gente aqui vai estar falando de tecnologias, tá? E aplicadas exatamente em algumas dores que nós estamos enfrentando, que as empresas estão enfrentando no retorno ao trabalho presencial. Tá? E a gente vai abordar tecnologias, desde tecnologias para auxiliar na aferição de temperatura na tua empresa, verificar, né, pessoas com febre, rastreamento de contatos, que eu vou explicar um pouquinho, falar um pouquinho do bracelete. Mas eu acho que um ponto importante que tem que reforçar é justamente essa questão da integração. A gente não está falando só de uma tecnologia isolada, mas sim de como essa tecnologia, junto com a internet das coisas, pode trazer uma abordagem integrada para a tua empresa. Como que a gente consegue transformar esses sensores, essas informações, esses dados, de certa forma, que estão lá na ponta, em informação pertinente para o teu negócio? Como é que essas informações elas podem ser organizadas e analisadas a trazer, de um certo modo, ideias, embasamento para que você consiga tomar decisões de maneira mais fácil nesse momento. Antecipar decisões. Então, a ideia é trabalhar a questão da integração da solução com os teus sistemas corporativos, né? É importante ressaltar isso. E também não só isso, integração entre as soluções. A gente vai estar falando de algumas soluções uma por uma, mas pensem também que
com certeza, num cenário que a gente tem mais de uma das soluções, nós conseguimos integrar essas informações e trazer ainda mais benefícios, mais direcionamento para o negócio. Tudo bem? Então, para começar, eu vou começar falando um pouquinho de um tema que acho que virou realidade assim, para a maioria dos lugares. Se você tem uma empresa e já parou e está retornando agora, você teve que pensar provavelmente em como que aferia a medição da temperatura dos seus funcionários, né? Como que você também faz a questão da verificação de máscara e acompanha a utilização das máscaras, que é um elemento muito importante. Acho que essas são as principais ações de prevenção e controle nesse período de pandemia, né? E o caminho comum para esse processo, e o que a gente mais tem visto nas empresas, é a utilização de termômetros manuais por pistola, tá? É o caminho mais fácil, e aí você coloca também pessoas para poder avisar, né, do uso da máscara. Só que já existem tecnologias que permitem fazer isso de uma maneira automática, tá? Como as câmeras térmicas e os termômetros inteligentes. E por que isso é interessante, né? Utilizando uma única câmera térmica, por exemplo, você consegue medir a temperatura de mais de 10 pessoas simultaneamente. Então, aquele processo que você está fazendo manualmente, que por muitas vezes, ou você precisa colocar muitas pessoas para poder fazer esse processo em paralelo, para que todos os funcionários entrem na tua empresa, isso vai tornar o processo um pouco mais custoso, isso vai demorar um pouquinho mais. Então, com essa tecnologia, você consegue fazer a verificação disso tudo, né? E aliando ainda um pouquinho de visão computacional nessa equação, a gente tem também a capacidade de já verificar a utilização da máscara. Então, o sistema automaticamente checa se a pessoa está utilizando máscara. E, além disso, a utilização dessa mesma visão computacional para fazer o reconhecimento facial. Então, você identifica a pessoa, chega que ela está com máscara e também mede a temperatura, tornando esse processo bem mais inteligente, tá? Então, logo de cara aí, você tem uma diminuição do tempo que os funcionários levam para entrar na tua empresa. A gente sabe que muitas indústrias têm operações grandes, né, com bastante funcionários e com certeza tem sido um desafio fazer, né, a entrada desses funcionários de maneira eficiente. Por muitas vezes é necessário que o funcionário chegue um pouquinho antes, né? Então, a solução vem para melhorar um pouquinho disso também, facilitar a vida também dos funcionários em ter uma maior agilidade em entrar na empresa. Uma coisa que é importante ressaltar também é que esse tipo de tecnologia que faz uma medição automatizada, ela oferece uma segurança. E aí vai de encontro com quem está abordando nesse tema aqui hoje, né? Que é justamente como tornar o ambiente, esse retorno mais seguro. Uma vez que o funcionário está com a pistola, um termômetro de pistola na mão para poder fazer a aferição, ele tem que se manter próximo, né, da pessoa que ele está medindo a temperatura. Já com esse tipo de tecnologia, a medição é automatizada e é sem operador, muitas vezes. O operador está em um ambiente separado da onde está sendo realizada a medição. Isso diminui, né, a exposição desse funcionário. Mas beleza, isso são muitos aspectos interessantes da tecnologia. E como que eu posso potencializar isso utilizando a internet das coisas, tá? Quando você começa a utilizar a visão integrada que nós estamos falando aqui, você começa a atuar nas exceções. Então, você acaba colocando que a tecnologia de internet das coisas faça a verificação desses dados de temperatura. E a partir do momento que você identifica que a pessoa está potencialmente febril, você direciona para o teu time de saúde. Então, você vai ter lá, provavelmente, definido uma equipe para poder lidar com esse tipo de cenário, que vai ter o direcionamento, um espaço específico no ambulatório. E a tecnologia ela faz essa triagem, né, de maneira automatizada, te envia essa informação direto, comunica essa informação direto com o teu time de saúde. E outra coisa também que é importante é que o dado que antes ficava só na mão do operador, ou muitas vezes nem era registrado, e se era registrado, muitas vezes era de maneira manual, ele acaba ficando disponível para você fazer a utilização disso. Isso possibilita uma série de integrações. Então, eu posso usar a informação de reconhecimento facial,
a informação de temperatura e a informação da utilização de máscara para, por exemplo, liberar a catraca automaticamente, para você liberar o acesso, né, para liberar a porta automaticamente. Então, você, mais uma vez, você traz integração para o teu ambiente, traz esse ambiente um pouco mais integrado e proporciona, né, eu posso dizer, uma agilidade, tá? E um fator interessante que eu acho que ressaltar, que com esses dados também, você consegue armazenar eles e gerar relatórios, que é o básico, você conseguir estimar quantos casos, né, de temperatura ou de exceções de temperatura você teve no dia, e acompanhando isso pode ser um indicador relevante para você prever o que está acontecendo de contaminação ou de possibilidade de contaminação na tua empresa. Então, é mais um elemento aí para você salvar, tá? Então, acho que isso é um cenário, é uma ideia para vocês repensarem como que vocês fazem a medição de temperatura hoje. Ela é realmente segura? Vocês conseguiriam, por exemplo, fazer uso dessa tecnologia na empresa de vocês? Acho que isso é um fator, acho que é a principal mensagem que eu quero passar aqui, tá? Dando seguimento, eu quero abordar agora um tema que é a questão do rastreamento das cadeias de contato. Esse é um tema que ficou, acho que, um pouco mais popular depois que começou a pandemia. Acho que eu até brinco que é uma tecnologia que veio fruto, né, dessa pandemia, porque qual que é o processo quando a gente faz toda a parte de prevenção e vai, de certo modo, tomar ações para evitar a contaminação. Mas caso aconteça de um colaborador, né, contrair Covid, é muito importante nesse processo que você identifique as pessoas que tiveram contato com ele, para que você consiga tomar uma decisão no que se diz respeito a colocar essas pessoas em quarentena, para você parar a contaminação na tua empresa. E por muitas vezes, o quão mais rápido você faz isso, é o que vai resultar em você diminuir o impacto dessa contaminação na tua operação, tá? Então, uma maneira de que se tem que fazer disso é uma maneira manual, mas a tecnologia já trouxe possibilidades digitais, tá? Então, a gente tem basicamente duas vertentes, que uma é utilizando aplicativos de celular. Então, os aplicativos, eles conseguem utilizar o Bluetooth do teu próprio celular para poder, de certo modo, identificar outros celulares, que seriam as pessoas, próximas de você. E aí você consegue estimar a distância entre você e a pessoa e isso fica armazenado, né? E muito similar a isso, mas eu acredito que uma abordagem até um pouco mais inteligente é a utilização de vestíveis, que são aquelas tecnologias famosas wearables, né? Que você tem colares, braceletes, né? Para poder fazer esse tipo de tecnologia. Esse bracelete, por exemplo, é um vestível desse focado no rastreamento de contato digital. Então, toda vez que o Pablo se aproxima de mim, a menos que 1,5 metros, o bracelete armazena essa informação. E beleza, o que eu faço com esse dado no final? Quando aconteceu o caso de Covid, você baixa as informações desse bracelete. Essa informação ela vai ser consolidada em nuvem, porque ele vai conseguir capturar os dados de todos os braceletes, de toda a cadeia, de todos os funcionários, e vai te mostrar, de uma maneira bem simples, com quem o Marcelo teve contato e com quem essas pessoas tiveram contato. Tá? Isso traz uma segurança muito maior de você garantir que você vai conseguir parar, né, a contaminação o mais rápido possível. Né? Traz essa agilidade também. Tá? Esse equipamento, de certa forma, esse tipo de tecnologia possibilita você conectar com outros aplicativos que você já fez na tua empresa, ou se você já criou um aplicativo para a tua empresa para poder acompanhar o status dos teus funcionários, né? Comunicação foi um ponto muito importante. Você pode integrar isso no mesmo aplicativo, né? E usar essa informação junto com outros. Um grande exemplo você começa a pegar os dados de temperatura que a gente comentou lá atrás, identificou uma pessoa potencialmente febril, essa informação ela já vai ser consolidada e automaticamente você já vai puxar a cadeia de contato dessa pessoa. Aí, quando você tiver um diagnóstico mais preciso, você já vai ter todas as informações necessárias para tomar ação o mais rápido possível. Tá? Então, isso é mais uma tecnologia que está disponível para vocês. É interessante cogitar essa ideia. Acho que
pensar no como que eu ajo, né, no caso de ter um caso na minha empresa, é muito importante, né? Então, fica essa dica para vocês também. Avançando aqui, nós temos a questão do distanciamento social. De um certo modo, o bracelete ele já também faz um pouco de medidas de distanciamento social. Você consegue tirar alguns indicadores, mas tem outras tecnologias que podem ajudar bastante nisso, tá? De maneira complementar, você tem aí desde a visão computacional, hoje já é possível você colocar câmeras ou reutilizar as câmeras que você já tem na tua empresa, que normalmente são usadas para você fazer segurança patrimonial, né? Você pode usar essas mesmas câmeras e adicionar algoritmos de visão computacional para medir as distâncias entre as pessoas. Tá? Então você mede a distância entre as pessoas, você começa aí a contabilizar quantas pessoas tem em cada ambiente, seja uma sala de reunião, seja um determinado espaço da tua linha de produção. Então os postos de trabalho, como é que está isso no dia a dia? É muito difícil para a empresa monitorar o distanciamento social, ainda mais em empresas que têm uma indústria grande, né, um prédio grande, você acaba tendo que despender muitas pessoas para poder fazer esse monitoramento. Claro que a conscientização é o mais importante, mas se você tiver maneiras de monitorar e conseguir usar essas informações para tomar ações, para mitigar esse problema de distanciamento social, é muito importante. Não de maneira de punir, mas de conscientizar. Então você vai lá e identifica quais são as áreas que têm maior possibilidade de aglomeração, onde que tem maior concentração de pessoas na tua operação e começa a estudar mudanças de layout, começa a embasar outras decisões de negócio importantes aí, tá? A gente consegue também, a questão de contagem de pessoas é um fator muito importante. Alguns negócios, inclusive, precisam seguir por norma, nesse momento de retomada, uma quantidade mínima de pessoas por ambiente. Tem algumas normas que dizem de quantidade de pessoas por metro quadrado, né? Então a gente tem sensores de presença, sensores de contagem de pessoas também, e até beacons também, que você pode utilizar para fazer essa ferição de maneira automática. Então você consegue, ao mesmo tempo, ter uma visão da tua empresa, como está, se as pessoas estão respeitando o limite de até 3 pessoas na sala de reunião, até 2 pessoas na sala de reunião, né? Então você começa aí a trazer mais inteligência para o teu negócio, trazer um monitoramento, um acompanhamento das medidas que o teu time de gestão de crise colocou, né? E, mais uma vez, dados que podem ser utilizados para integrar com sistemas da tua empresa, né? A gente consegue fazer essa questão de integração de maneira muito transparente, tá? Bem, da questão de contagem de pessoas, é isso, monitoramento de distanciamento social, também é um fator importante, é interessante se atentar a isso e manter sempre o distanciamento, assim como a gente está fazendo aqui hoje, né, utilizando o bracelete. Tá? Por fim, gente, eu queria abordar o assunto como a tecnologia pode auxiliar na questão do controle de higienização e dos processos de limpeza. O que aconteceu? Uma das recomendações nesse momento é justamente intensificar, né, a limpeza da superfície, dos ambientes, ferramentas, objetos de uso comum, né? Então a higienização agora, acho que todo mundo está passando por isso, álcool em gel para todo lado, higienizar o celular, tudo isso, né? E na empresa você tem um desafio, né? Porque você já tinha um processo de limpeza colocado, mas agora você tem um processo mais intenso. E não é necessariamente aumentar o número de colaboradores para fazer isso, porque uma das coisas que você tem que entender é que você tem que ser eficiente também, para você também não gastar tantos recursos, né? E uma maneira de fazer isso é você conseguir agregar algumas tecnologias, né, para poder acompanhar aonde que o teu time de limpeza precisa focar os esforços. Então você pode usar, por exemplo, visão computacional e identificar quais são as áreas, quais são as salas que tiveram movimentações, né, que tiveram pessoas, e já acionar o time de limpeza para agendar a limpeza automática daquele ambiente, né? Você também pode utilizar tecnologias muito simples, que já estão disponíveis há muito tempo, como código de barras, QR codes, espalhados em alguns determinados locais, para que o apontamento, né, para que o time de limpeza possa ler esse QR code, ler esse código de barras e já falar, aqui eu já fiz a limpeza.
Então, você começa a trazer uma visibilidade muito maior da tua operação de higienização, que vai te permitir colocar uma estratégia, trazer, né, a garantia de que você está mantendo o ambiente sempre limpo, né? E a limpeza nesse sentido é segurança, tem a ver com segurança, porque você está impedindo que, né, pontos de potencial contaminação para os colaboradores. Então, acho que a mensagem é isso. Olhem para o processo de limpeza de vocês, vejam, às vezes é terceirizado, a gente entende, mas se vocês conseguirem agregar esse tipo de tecnologia nesse cenário, vocês vão trazer visibilidade, vão trazer informações que vão te direcionar a focar exatamente onde precisa, tá? E com certeza tornar esse processo mais eficiente. Mais uma vez, é isso aí, tá? Bem, o último comentário que eu quero dizer é isso, gente. São quatro exemplos práticos. A minha intenção não é também entrar no detalhe de tecnologia e nem saturar vocês com muitas ideias. Mas esses aqui são apenas 4 exemplos de tecnologias que existem e que a internet das coisas pode trazer isso para o cenário de vocês, pode auxiliar, né, nesse momento e tornar tudo isso menos impactante na tua rotina. Eu acho que é importante lembrar disso, né? Aí não só ter o controle e o monitoramento, mas facilitar. A gente já está passando pelo momento de usar máscara, já é um processo de ter que ficar distante dos amigos. Então, usar desses elementos para conscientizar, para garantir a segurança mesmo, sempre ir nessa linha, né? Jamais de punir, jamais nesse sentido. Então, eu acho que é um fator importante para a gente se atentar. Bom? Bem, eu queria encerrar por aqui, por hora. Eu volto para responder as perguntas de vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre a tecnologia, sobre como funciona, eu peço que vocês enviem aí, né, no Q&A, para que eu possa responder vocês no final. Tá? Se vocês tiverem outra tecnologia que eu não citei aqui e quiserem que a gente comente também, pode comentar aí no Q&A e a gente vai fazer uma discussão aí sobre esses assuntos. Beleza? Eu vou passar agora, retornar um pouquinho a palavra para o Pablo, para que ele possa fazer a finalização. Só um minutinho, pessoal. Você tem que habilitar o mudo do Zoom. Oi? Tá, hello? Tá, tá me ouvindo? Sim. Tá bom, eu não estou me ouvindo aí. Então, vamos passar aqui. Desculpem essa dificuldade, tá? Então, aqui o que eu queria comentar, me está me vendo também? Sim, sim. Tá bom, eu não estou me vendo. Então, o que eu queria comentar aqui é justamente sobre alguns pontos de atenção na hora de adoptar a tecnologia, não? E aí são alguns, digamos, em termos gerais, tem outros também, até no nível mais tecnológico, mas o primeiro aí é em relação à maturidade, não? Então, assim, quando a gente fala de tecnologia, é importante entender em que nível de maturidade a tecnologia está. A gente começa esses conceitos, MVPs, faz pilotos, faz setup, teste, valida, e mais quando são tecnologias emergentes, não? A adopção da tecnologia, digamos, e o nível de maturidade que a gente tem
tem que chegar para poder implementar a tecnologia não é trivial, não? Então, a gente precisa entender claramente o que é o mínimo requerido para que essa tecnologia comece a ser utilizada. Talvez não entregue tudo que se espera, mas já traz um primeiro benefício. E a gente vai evoluindo, digamos, aí no decorrer, digamos, da adopção da tecnologia. Então, e quando a gente decidir por cada um, assim como o Marcelo te apresentou, algumas dessas tecnologias e casos estão em funcionamento, tá? E outros estão mais em fase de desenvolvimento, não? Digamos, e até precisamos levar, no caso de aplicação específica, para tirar o máximo proveito, não? Então, o assunto da maturidade. E um exemplo também nesse sentido eu queria colocar até para representar com a impressora 3D, a impressora que comentei no início da sessão. A impressora 3D tem 30 anos, não? Então, eu mesmo tive experiência, trabalhei quando era STL, 20 anos, mais de 20 anos atrás. Mas era muito restrito a utilização dessa tecnologia. Caso muito específico que a gente utilizava. E hoje a gente viu, aprendeu que realmente tem uma maturidade suficiente para, por menos, entregar essas tiaras, digamos, em termos gerais. Né? E aí, para outras aplicações, ainda tem algumas restrições, quando a gente fala de distintos materiais, metais ou algum outro tipo de materiais mais complexos, que a gente vai precisar mais um tempo. Não? Então, é bem importante entender o que a gente vai fazer, ou precisa fazer, e o nível de maturidade que essa tecnologia tem para poder aplicar e trazer o esperado. Um outro aspecto é de segurança, não? Segurança da informação. Segurança conceitos de segurança. Então, nós temos o conceito de segurança que tem a ver com a adoção da tecnologia e o risco de segurança que essa tecnologia pode chegar a trazer. Então, estou falando, por exemplo, de dizer, a gente implementa soluções de IoT, mas está abrindo, vamos dizer, portas de que existam umas vulnerabilidades. Então, hoje, talvez, alguns conceitos, algumas tecnologias dentro da IoT implementar, talvez seja simples, mas deixa que essas informações estejam vulneráveis, não? E fácil acesso, demais. E isso precisa ser tomado, especialmente a gente implementa na empresa, na indústria, não? E isso a gente tem que tratar desde como que quando eu explicava que o componente que gera o dado, o dispositivo gera o dado, isso é transferido para uma conectividade, tem que ser uma forma segura, integrado na plataforma, que a plataforma tem que ter uma segurança, e depois integração isso com os sistemas corporativos. Então, durante todo esse fluxo, nós temos que garantir a segurança, não? Desses dados, especialmente as informações sensíveis. E um outro aspecto interessante e importante é essa segurança quando a gente fala das pessoas, não? A segurança física, não? Então, até Marcelo estava comentando também, digamos, estar com um termômetro manual, digamos, cuidando para medir a temperatura, não? Para reduzir os riscos de contágio e demais, mas ao mesmo tempo estou colocando uma pessoa próxima de outra, talvez menos da medida da separação recomendada, que, digamos, está trazendo um risco tanto para um como para outro, não? Então, esses são aspectos, digamos, que são um pouco até conflitivos também quando a gente fala. E, obviamente, também a implementação da tecnologia, digamos, nos aspectos, digamos, do indivíduo, não? A segurança do indivíduo. Um outro aspecto é de integração. Então, a gente pode falar, eu tenho uma adoção de uma tecnologia, talvez seguindo sobre o assunto do termômetro manual como representante, porque foi um dos pontos que a gente tratou, mas tem vários casos, que nós temos uma tecnologia que a gente disse como vou implementar, mas de forma isolada. Então, vai trazer um benefício. Um outro, falando de indústria, por exemplo, tem um robô. Então, implementa uma tecnologia com um robô que vai trazer um benefício enorme, digamos, na produção, na aplicação, na linha de produção, porém de uma forma isolada, esse é o primeiro conceito. Mas quando a gente fala que vai integrar esse robô, essa tecnologia, com toda a linha de produção, com o resto dos componentes da linha de produção, com outras informações, outros fornecedores e demais, de uma forma integral, para tomar decisões
que permite retroalimentar o robô e fazer modificações de parâmetros que melhorem ainda. Então, assim, definitivamente, a adoção da tecnologia isolada traz um benefício. Quando a gente fala da tecnologia de forma integrada, o benefício é muito maior, especialmente quando a gente fala da utilização de data analytics, digamos, e big data, digamos, fazer análises com essas informações e decisões mais inteligentes. Tá? Um outro aspecto é de regulatório, não? De regulamentação. E aqui no Brasil, especialmente, eu vou falar, tá? Digamos, com a Alemanha tem várias discussões, digamos, das dificuldades que a gente às vezes tem também quando quer trazer as tecnologias, trazer as soluções ou produtos aqui no Brasil, que a gente tem que cumprir. Por quê? Porque a gente, em termos, digamos, regulatórios, nós temos que cumprir com a Anatel. Então, assim, tem a tecnologia, tem um dispositivo, tem um produto tecnológico, atende, mas está certificado? Não, então isso não pode ser usado. A Anvisa mesmo e demais. E depois tem aspectos também digamos, que também é um ponto importante, da Lei de Proteção de Dados, não? Do LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, que isso também tem que ser muito cuidado, não? Especialmente aqui quando a gente fala de IoT e utiliza, de repente, câmeras como elemento, digamos, de captação dos dados, mesmo que a gente não esteja filmando, digamos, que realmente a gente pode chegar a converter os dados, digamos, das câmeras em wireframes, em representações gráficas sem terem identificação da pessoa, mas mesmo assim a gente tem que assegurar que sejam cumpridas todas as exigências aí da Lei de Proteção de Dados, tá? E isso realmente é algo que demanda uma atenção importante, não? E, igual com outras leis e normas que existem. E quando até tem aspectos, digamos, regulatórios, que eu vou colocar também, que tem a ver com, no caso, por exemplo, de conectividade, IoT também, de que tem que ser cumprido, tem impostos que são aplicados, e esses impostos aplicados dependem do tipo de conexão que se tem, e isso de aí também tem que ser cuidado, porque isso pode viabilizar ou não viabilizar a aplicação da tecnologia, não? Então, esses são alguns aspectos regulatórios que são bem relevantes de ter em consideração. E, por último, aqui, por isso, como eu tinha falado, sem tratar o aspecto, digamos, tecnológico, eu queria colocar o assunto da humanização, tá? E isso realmente, digamos, foi tudo o que aconteceu foi principalmente para o ser humano, para o indivíduo, não? Digamos, os riscos são com os indivíduos quando a gente fala de Covid e demais. Então, tudo se movimentou em torno a isso. Então, quando a gente for implementar essas tecnologias, a gente precisa também entender esse aspecto humano, não? E por quê? Porque a gente viveu muito isso, e está vivendo e vai viver mais, eu entendo, com aplicações de distintas ações ou regulamentações ou a implementação de tecnologia. Por quê? Porque mudou muito o nosso dia. O novo normal que se fala vai ser bem diferente, não? Então, e isso de aí afeta, digamos, as pessoas em termos, digamos, de estresse que se tem, as mudanças. Então, qualquer mudança que a gente está implementando e quando traz essa tecnologia aí junto, tem que se pensar na gestão do câmbio, não? O change management. Isso é um aspecto relevante. E outro também é esse assunto, digamos, de respeito dos funcionários em termos de constrangimento e demais. Então, a gente está trazendo tecnologias que, de repente, as pessoas se sentem intimadas, não? Digamos, com elementos que estão controlando, mas, na verdade, o que estão fazendo é esse, até como estou falando aqui no dispositivo esse daqui, é um elemento de proteção coletiva. Então, está me ajudando a estar mais protegido, a reduzir os riscos, não? E, então, isso de aí precisa ser entendido. Então, esse aspecto humano é bem relevante e acho que foi bem atendido também, na maioria dos casos, nesse momento de pandemia. Tá?
E agora eu queria colocar um aspecto final, tá? Antes de ir para as perguntas, que tem a ver com como que a gente faz a implementação de IoT, essas tecnologias, de uma forma integrada, não? E integrada, estou falando de ponta a ponta, digamos, desde o elemento, as coisas, o que está sendo querendo ser, digamos, captado, as informações, até a conexão com o negócio. Então, a gente tem distintas aí camadas, e é isso um diferencial que a T-Systems tem, a equipe, digamos, bem preparada, com o domínio das distintas tecnologias e das distintos casos de uso, onde, entendendo a necessidade que se tem, a gente sabe definir exatamente qual o dispositivo que é mais apropriado para poder captar os dados, em que tecnologia de conectividade a gente é mais conveniente, pela cobertura, por exemplo, na área de atuação dessa solução, a integração desses dados com a plataforma, tá? De que maneira fazer o processamento dos dados, tá? E finalmente ter essa aplicação, o caso de uso que gere valor e de novo conecta o negócio. E a implementação essa, digamos, desde o dispositivo até o caso de uso, de uma forma, digamos, de entender a necessidade e achar a melhor maneira. E isso em termos de consultoria, que é isso que a gente faz, a fazer projetos pilotos, digamos, demonstrações e demais, para testar, para experimentar, e isso faz parte do que é a adoção da tecnologia. E a gente faz isso de uma forma simples, não? Porque temos aí já temos produtos que estão disponíveis para atender determinadas necessidades, uma forma segura, então isso também é relevante, que está indicado também aí sobre a segurança de ponta a ponta, não? Especialmente a gente também tem o processamento de todos esses dados também nas plataformas que estão funcionando na Alemanha, em data centers na Alemanha, tá? E o que eu falei também, assim, do aspecto de ponta a ponta, não? Então, é isso que a gente tem para comentar. E assim, eu queria, talvez, aí, fazer um último comentário também, que tem a ver com, digamos, uma comparação, não? Digamos, a adopção da IoT é uma maneira bem demorada, não? E acho que aqui é um momento também de acelerar essa adopção, de ter essa experimentação com a IoT. Eu faço um pouco a analogia com a digitalização, não? A digitalização, digamos, está disponível, as tecnologias e demais, só que a pandemia e as necessidades forçaram realmente a digitalização, o trabalho remoto, fazer esses webinars ou videoconferências e demais. E essas tecnologias talvez não iriam ser decididas para serem implementadas, para que exista essa digitalização, não estava dentro do plano, digamos, de implementação nesse período, nesse ano, nesse momento. Mas foram feitas, foram forçadas, foram feitas, mas foram implementadas para ficar, tá? E eu queria fazer essa analogia porque em caso da IoT talvez não exista algo tão forçado, passa mais por uma oportunidade, e é isso que a gente quer trazer aqui, digamos, e apresentando também essas possibilidades de adoptar a IoT para poder trazer esse benefício que eu estava falando, digamos, de poder monitorar e assegurar que as ações são tomadas corretamente e fazer os ajustes adequados. E junto com isso, ter claro que também é para ficar. Então, essas tecnologias que o Marcelo estava comentando, todas elas, depois do Covid, que tomara que acabe e se resolva pronto, isso tem benefícios em outra funcionalidade no negócio, não é que acabou por aí, não? Eu tenho que guardar agora no caixa até a próxima pandemia, não. Tem essa funcionalidades, tem outras funcionalidades que os mesmos recursos podem ter benefício, e um benefício muito maior. Então, assim, acho que eu queria colocar isso.
uma oportunidade para trazer essa adopção dessas tecnologias e já projetar, digamos, já para o futuro, a ficar com isso para outros casos de uso. Então experimentem e contem com a gente para poder fazer essa experiência de casos de uso. Tá? Ok, bom, obrigado, tá, de meu lado também. Vamos passar, Fernanda, para as perguntas. Isso, perfeito, Pablo. Primeiro, muito obrigada pela apresentação, Marcelo também, foi ótima. A gente, então, tem algumas perguntas aqui do público para entender um pouquinho mais sobre o que vocês comentaram, tá? E uma das primeiras, assim, perguntas que chamaram a atenção sobre como a pessoa pode saber qual a melhor tecnologia para o caso específico dela, para a empresa dela. Como é que ela faz esse trabalho de entender qual a melhor tecnologia? Ok, peraí. Ok, eu vou responder isso aí. Então, perfeito. Justamente isso que essa é uma boa pergunta, no sentido de ter esse interesse. Então, o que a gente precisa primeiro é entender a necessidade, não? Então, entender a situação, digamos, e aí plantear, digamos, e que isso que a gente conhece, então, saber quais são as possibilidades e plantear essas possibilidades para colocar em prática. Então, normalmente o que a gente faz é colocar algum tipo de demonstração dessas tecnologias. E às vezes a gente faz para uma determinada necessidade mais de uma modelo ou forma de trabalho. Então, a gente, vou colocar até exemplos. Eu quero fazer o rastreamento de alguns ativos que tenho interesse. Então, a gente tem distintos tipos. Então, primeiro, mas para fazer o quê? Em que âmbito? Onde que vamos ver a área de cobertura? Vamos ver o tamanho? Vamos ver a logística que se tem com esse elemento? Esse interno, esse externo? Vai sair da empresa? Vai para outro lugar? Então, precisamos entender toda essa complexidade, digamos, da necessidade para a gente traduzir isso em opções. E a gente diz, ok, aqui atende determinados dispositivos e a gente coloca isso em funcionamento. Então, colocamos um dispositivo com uma determinada tecnologia, por exemplo, Sigfox, outro pode ser com 2G, por exemplo, e aí verificamos como são resultados disso aplicados no negócio realmente, no caso de uso específico que a empresa essa tem. Não? Então, e o importante disso, depois, no final, é que nós integramos esses dados numa plataforma IoT que integra com o negócio. Depois, se a gente depois, tanto o tipo de tecnologia mudar, a gente sigue consolidando e integrando. Se a gente quer estender isso a outro tipo de solução, porque agora, além de ter o asset tracking, ou ter o controle dos dispositivos, dos assets, dos ativos, eu quero integrar linhas de produção. Então, vamos integrar por meio de gateways. Então, a gente instala gateways nas linhas de produção, capta essas informações, se integra também com a mesma plataforma, que integra com o negócio. Então, aí, agora, respondendo a forma é fazer um assessment, entender a necessidade, definir propostas, digamos, de alternativas, colocar em funcionamento e depois disso identificar o que realmente gera valor, fazer um business case e demais que justifique finalmente esse valor de implementação. Não? Ótimo, Pablo, muito obrigada. A gente tem uma segunda pergunta que eu acho que eu até vou condensar em uma, que são duas perguntas voltadas para a parte do relatório dessas tecnologias. Então, a dúvida é o seguinte, todas essas tecnologias que vocês comentaram, elas permitem tirar relatórios para fazer uma análise mais apurada depois? Bem, pessoal, então, a gente procurou abordar aqui na apresentação um pouco do que essas tecnologias possibilitam, tá? Então, a gente não quis entrar muito em detalhes de produtos, enfim. Mas o que a gente pode dizer é que, com a nossa abordagem da T-Systems, é que a gente tem plataformas de tecnologia de internet das coisas para fazer exatamente isso, para consolidar as informações de soluções, de máquinas e que vão também conseguir ajudar nesse processo de coletar as informações de temperatura,
de dados de acesso, do uso de máscara, distanciamento, consolidar isso, né, e possibilitar também as integrações. Então, sim, é possível você utilizar as tecnologias que estão aí, gerar esses dados e condensar isso em relatórios, tá? Fazer um BI, alguma coisa do gênero. E a maneira de fazer isso, realmente é importante ter uma plataforma de internet das coisas que te ajude a coletar esses dados, porque a câmera vai ter um dado de temperatura que vai ser informado de um jeito, o sensor vai ter o bracelete vai ter uma outra maneira. Então, assim, é interessante você ter uma ferramenta que te ajude a consolidar isso de maneira fácil, tá bom? Mas é possível, sim, totalmente possível. Ótimo, Marcelo, obrigada. A gente tem uma pergunta aqui do Celso, eu vou ler então. Para o controle de acesso e monitoramento, qual é a área de abrangência ou capacidade em termos de quantidade de pessoas que consegue analisar simultaneamente? Então, Celso, mais uma vez, é uma pergunta mais voltada para o produto específico, né? Da nossa parte, a gente tem tecnologias aí que elas se adaptam à capacidade de processamento que a dor do cliente precisa. Quando a gente fala de Machine Vision AT Systems, a gente tem a capacidade de construir um algoritmo que se adequa ao contexto que você tem. Então, se você tem uma necessidade de contar muitas pessoas, ambientes com muitas pessoas, a gente aumenta um pouquinho o processamento, seleciona de maneira correta aí a quantidade de câmeras também, porque se você tem um espaço muito grande, é importante que a câmera tenha visadas de todas as pessoas que estejam lá, tá? Então, a melhor maneira de responder isso é justamente essa questão de a gente olhar para o teu ambiente e entender o quanto de processamento, quantidade de câmeras que você precisa, e aí sim você consegue. Eu poderia até dizer que não tem um certo limite, tá? Porque você acaba conseguindo dividir o processamento, colocar processadores mais fortes e conseguir, sim, a medição de temperaturas, tá? de grandes quantidades de pessoas simultâneas. Tá? E só uma coisa, agora que eu estou repensando, se você estava falando lá da câmera térmica no início também, não, tá. Na câmera térmica, para deixar claro, a gente está falando de 10, 15 pessoas na maioria dos modelos, tá? Mas tem câmeras que conseguem chegar em 30 também, mais uma vez. Vai do que você precisa na tua empresa. A gente escolhe o equipamento que mais faz sentido para você. Obrigada, Marcelo. E finalizando da parte do Celso, ele falou aqui que era a câmara térmica mesmo, então ele agradece. Mas ele gostaria de saber se já tem algum case implementado e se sim, vocês podem comentar sobre essas tecnologias que vocês apresentaram hoje. Tem alguns sim, eu posso comentar alguns, acho que o Paulo pode complementar, legal. Falando de câmera térmica e de sensores de temperatura, acho que saiu recentemente na notícia que a Vale fez utilização disso, colocou lá mais de 20 e poucas câmeras térmicas para fazer o onboarding de seus funcionários, tá? Então, isso foi só um exemplo. A gente sabe também de outras empresas que já fizeram isso. Câmeras térmicas está vindo bastante forte para o mercado esse ano por conta da pandemia, tá? Também tem muito, é comum até, quando eu comentei de sensor de termômetros inteligentes, tem os termômetros um pouco mais simples, que aí eles talvez não te tragam a medição simultânea, né? Mas eles fazem, por exemplo, a medição de temperatura automática, que é bem comum você encontrar em prédios, em alguns lugares assim. Talvez não da maneira integrada ao teu negócio, mas é comum de achar também, tá? Com relação ao bracelete, a gente já tem cases, tá? Principalmente na Europa. A gente tem cases na Europa, tem na América do Sul também em trabalho. E a nossa estimativa aqui de uso desse bracelete especificamente, a gente tem mais de 100 mil braceletes já implementados. Tá? Então, desde empresas de construção civil, tá? Que tem bastante aderência com esse tipo de produto, porque eles precisam, né, tem uma operação crítica que depende de pessoas, e é importante monitorar o distanciamento nesse sentido. Indústrias como um todo, a gente tem bastante aderência também, tá? E bancos também, já tem alguns cases com bancos, então cases no Peru, então é mais isso. Eu não posso comentar nomes de clientes, mas a gente já tem esses cases, tá? Sim, isso eu queria complementar aí. Então, e depois o que a gente tem com que são a parte de machine vision, não? Digamos que é visão computacional.
Aí a gente está trabalhando fortemente com pilotos, não? Justamente para a implementação e reaproveitamento até aqui mesmo dentro de systems, reaproveitamento das câmeras para poder identificar justamente esse distanciamento social. Aliás, a gente colocou aqui distanciamento social, o fluxo de pessoas e contagem de pessoas, mas tem muito mais aplicações e a gente trabalha no desenvolvimento de algoritmos, não, específicos, digamos, para poder levar, digamos, a captação dessas informações. E aí, o de casos aí diferentes, né? E aí é onde a gente está trabalhando com alguns clientes também que vieram com essas necessidades específicas no hospital, por exemplo, para medição de posição do paciente no UTI. Tem várias aplicações, digamos, relacionadas até também com o Covid, mas diferentes, digamos, do que a gente apresentou aqui. E esses estão mais em fase de desenvolvimento, não? Digamos, dos algoritmos e, em alguns casos, algoritmos que estão funcionando, digamos, de aperfeiçoamento, digamos, dos resultados, tá? O uso de máscara está também, esse uso de máscara sim está disponível, já está implementado, isso estava lembrando também. Tá? Perfeito, Pablo, Marcelo. Eu acredito que seja isso em questão de perguntas. Se alguém tiver outra pergunta depois, pode encaminhar por e-mail, eu vou botar tudo aqui, a gente também tenta responder depois. Eu vou compartilhar aqui. Então, a gente, como eu falei no início do evento, esse primeiro episódio faz parte de uma série junto com a T-Systems, da empresa associada. Então, a gente tem já mais 2 episódios programados, um para o final de agosto e outro para o comecinho de setembro. Então, caso você ainda não tenha feito a sua inscrição, é só ler aqui o QR Code que vai te levar diretamente para a página da inscrição. Eu gostaria de agradecer muito o Pablo e o Marcelo e também a Marília por toda a ajuda, Cláudia também, do evento de hoje, foi ótimo. Eu vou disponibilizar aqui para vocês apenas uma pequena enquete para vocês falarem um pouquinho para a gente o que vocês acharam do evento, tá? Uma coisa bem rapidinha para a gente conseguir também melhorar para as próximas vezes também. Agradeço de novo a presença de todos. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem encaminhar um e-mail. Muito obrigada. Muito obrigado a todos também. Prazer. Obrigado, pessoal, pela atenção. Espero que a gente tenha ajudado bastante vocês. Contem conosco.